Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. No dia de hoje vamos apresentar para vocês alguns livros que refutam a teologia da prosperidade e não são muito conhecidos, ok? Então eu gostaria de iniciar com dois versículos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Bem, até aqui nós já vemos que no final dos tempos, espíritos enganadores, tanto fora da igreja como dentro da igreja cristã, seriam veículos de Satanás. A Bíblia é bem clara. E a Bíblia diz também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. É o tempo que nós vivemos hoje, ok? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Bem, esses versículos são extremamente atuais, extremamente contemporâneos, né? Embora escrito há 2000 anos atrás. Nós temos aqui um relato da profecia bíblica de que no final dos tempos a sã doutrina ela seria rejeitada e os homens se cercariam de mestres, doutores, PhD, mestres, vários e vários diplomas, tanto verdadeiros como falsos, mas o que interessa é que a Bíblia diz que se recusarão, muitos crentes, no final dos tempos, a ouvirem a verdade, entregando-se às fábulas. Bem, eu apresentei para vocês aqui nos vídeos anteriores algumas dessas fábulas, alguns desses livros que se dizem ser evangélicos, mas que são doutrinas de demônios, são doutrinas de perdição. Quando nós exploramos essas literaturas, é observado que elas estão em muitas instâncias distantes do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Bem, então eu vou começar nesta série a apresentar para vocês alguns livros que refutam a teologia da prosperidade, a chamada teologia da prosperidade, e não são muito conhecidos. Bem, eu vou começar com o livro do advogado, né, meu amigo Wagner Pedro, ou seja, ele é advogado, ele fez esse livro chamado Novos Rumos do Cristianismo. Novos Rumos do Cristianismo. É um livro muito interessante, escrito em 2013. E aqui ele deixa aqui no sumário alguns temas interessantes. Sobre história, sobre evangélicos no Brasil, sobre a igreja luterana, presbiteriana, batistas, Assembleias de Deus, os mormons, os adventistas, Universal do Reino de Deus, os escândalos, a música cristã no Brasil, e a opinião de igrejas pentecostais, cultos pentecostais, e ele analisa um pouco de tudo aí que acontece no meio evangélico atual. Recomendo a leitura do excelente livro Novos Rumos do Cristianismo. Bem,
Um outro livro que você vai achar somente hoje, provavelmente no Mercado Livre, né, é um livro que parou de ser fabricado, da editora Agnus, Movimento Neopentecostal Brasileiro, Davi Allen Brainzoft, é o nome correto. É um estudo de caso, um livro muito interessante, né? Um livro, pena que você não vai achar mais esse livro novo, né? Sendo vendido, talvez até porque obras maravilhosas escritas no Brasil acabam caindo no descrédito, né? O brasileiro, por não gostar de ler, ele às vezes não valoriza obras excelentes que nós temos de autores brasileiros. Mas, por exemplo, aqui ele analisa o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo da segunda onda, o período neopentecostal com a Igreja da Nova Vida, Igreja Internacional da Graça, Universal do Reino de Deus, as suas origens. Aí ele comenta sobre a história da Igreja Universal, as influências sobre a Igreja Universal, e ele se prende bastante na Igreja Universal. Uma soteriologia inadequada, análise de dinâmica na comunhão cristã. Bem, um livro, eu recomendo, um livro pequeno, né? Ele tem 190 páginas, mas é um livro muito interessante para você aprender aí qual a diferença entre igreja pentecostal e neopentecostal. Embora que hoje existe uma mescla tão grande que às vezes você pode se confundir. Um livro também escrito em 2007, do Hernanes Dias Lopes, Morte na Panela, uma ameaça real da igreja. É um livro, irmãos, ele é pequenininho, eu li em 2009, né? O livro tem 68 páginas, mas tem uma riqueza muito grande esse livro, né? Essas pessoas, elas estão indo para um abismo sem saber muitas vezes, né? E o livro, ele mostra os equívocos de nossa geração. São muitas frases de intelectuais, um raciocínio lógico muito interessante. Eu recomendo esta obra também, tá? Bem, no vídeo 2, para não ficar muito grande, eu vou continuar com essas obras desconhecidas aí da maioria do povo evangélico, tá bom? Deus abençoe.